noite, amados irmãos, irmãs, pessoas que nos ouvem, onde quer que vocês estejam. É mais uma vez um privilégio poder estar aqui e compartilhar daquilo que Deus tem nos dado, da compreensão, do entendimento, do estudo que Ele nos permite fazer da Sua palavra e crescer e compreender um pouco mais do tanto que Deus é. E é sempre, amados irmãos, amadas irmãs, que nós conseguimos aprender e conhecer do Senhor, porque a própria palavra de Deus em Oséias diz: conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Então, esse ciclo de aprendizagem é algo que nunca se acaba no Senhor. Enquanto houver vida na terra, estaremos aprendendo. Estamos aqui nesta noite para mais uma vez estudarmos, termos essa visão panorâmica do livro que é o nosso guia, a nossa única regra de fé e prática, do livro que nós cremos ser a palavra de Deus, do livro que nos dá a direção para o nosso caminhar, do livro através do qual Deus fala conosco, ou seja, da nossa Bíblia. Aqui está em nossas mãos o livro que Deus deixou. Hoje nós somos abençoados, pois temos várias traduções, podemos pesquisar, podemos ver as diversas traduções, fazer comparações, alguns que até conhecem as línguas originais e têm o privilégio de estudá-las e conhecer ainda melhor. Então hoje nós somos agraciados pelo Senhor com a bênção de estudar a sua palavra e conhecer cada dia mais. Hoje então, irmãos, iniciando o panorama do Novo Testamento, conhecendo uma nova etapa do plano de Deus para nós, daquilo que Ele tem deixado para nós, lembrando-nos, irmãos, sempre de que a redenção em Cristo nunca foi plano B. Não é que Deus tinha um plano, o homem estragou o plano de Deus e ele precisou fazer um outro plano. Não. Este sempre foi o plano de Deus, né? Deus sempre teve em sua mente a nossa redenção em Cristo. E ele já tinha tudo planejado como as coisas seriam. E por isso nós vamos ter essa visão então panorâmica do Novo Testamento quando a palavra encarnada vem até nós. Vamos orar para que tudo que seja falado aqui neste momento seja para a honra e glória do Espírito Santo de Deus, para a honra e glória de Deus e não dessa pessoa que vos fala. Senhor Deus, amado Pai que está nos céus, muito obrigada, Senhor Jesus, porque o Senhor é Deus soberano sobre a terra, porque sem Ti, Senhor, nós nada somos. A Tua palavra, Senhor, diz que se nós não estivermos em Ti, nós não somos capazes de nada. E, Senhor, a Tua palavra também diz que tudo posso naquilo que me fortalece, naquele que me fortalece. E eu creio, Senhor, que Tu és a nossa força. Tu és a minha força. Só em Ti, Senhor, eu posso continuar. Como disse o apóstolo Pedro, um dia ao Senhor Jesus: para onde irei, Senhor, se só Tu tens as palavras de vida? Esse sempre é o sentimento que tem me acompanhado, Senhor. Muito obrigada, porque Tu tens as palavras de vida. Ó Senhor, nós Te rogamos nesta noite que Tuas palavras de vida alcancem o coração daqueles que precisam, Senhor. Daqueles que precisam ouvir aquilo que será ensinado aqui, daquilo, Senhor, que será compartilhado através das redes sociais. Que a Tua palavra ache lugar no coração dos irmãos que já conhecem a Tua palavra, daqueles, Senhor, que nunca ouviram falar de Ti, que o Teu Espírito Santo guiou para este canal. Senhor, que eles possam entender e compreender que só em Ti há salvação. Muito obrigada mais uma vez, meu Deus, pelo privilégio de ser instrumento nas Tuas mãos para a comunicação da Tua palavra e da Tua verdade. Em nome de Cristo, Teu Filho. Amém e amém. Novo Testamento, assim chamado por ter vindo em segundo lugar, por ter sido escrito depois do Antigo Testamento. Depois de o Senhor Deus ter passado cerca de 400 anos em
um considerável silêncio, né? Ou seja, não houve, durante um período de 400 anos, um profeta levantado por Deus para falar ao povo de Israel. Na última lição que nós estudamos o livro do profeta Malaquias. E o profeta Malaquias foi o último profeta que Deus levantou, o mensageiro que Deus levantou com uma sentença para o povo de Israel. Sentença essa que mais uma vez dizia que eles precisavam se arrepender. Sentença que dizia que Deus sabia que eles não se arrependeriam e que por isso viria o castigo sobre suas vidas, né? Sentença que mostrava o que Deus tinha também preparado para o futuro em suas vidas. Vamos pensar, irmãos, o que nós devemos buscar conhecer com esse estudo, né? Nós vamos aprender nesta aula de hoje, antes de entrarmos no estudo exato do Novo Testamento, dos livros que compõem o Novo Testamento, os 27 livros que compõem o Novo Testamento, nós vamos primeiramente entender a cultura daquele tempo, quando Jesus veio, quando os apóstolos também anunciaram o Evangelho. A cultura do primeiro século, nós podemos dizer assim, depois de Cristo, o que era que estava acontecendo naquele momento e especialmente no período que Jesus nasceu e viveu. Então nós vamos começar pelo mundo judaico e a sua contribuição para a divulgação do Evangelho. Então primeiro nós precisamos conhecer essas contribuições do mundo evangélico, do mundo judaico, para o Evangelho. Depois é necessário que nós tenhamos gratidão ao Senhor. Porque o povo judeu, irmãos, irmãs, ele preservou as mensagens importantes desde o Éden, desde a travessia do Mar Vermelho, o Egito, 40 anos, tanta história, tanta ação de Deus. E o povo judeu foi instrumento usado por Deus para preservar essa história para que chegasse ao nosso conhecimento. E em terceiro lugar, nós precisamos colocar em nosso coração, entender, decidir que precisamos estudar a Bíblia cada vez mais e aprofundarmos-nos na nossa doutrina e na nossa fé. Meus queridos irmãos e irmãs, assim como o nosso povo brasileiro, ele é formado pela intercessão de 3 povos. Na verdade, hoje em dia nós já sabemos que muito mais de 3 povos, mas na sua base, né? 3 povos formaram o nosso povo brasileiro: o povo branco europeu, africano, negro africano e o indígena aqui mesmo da nossa terra. Assim também, na época de Cristo, 3 povos estavam dominando aquele mundo ali conhecido, o mundo conhecido onde Jesus nasceu. Esses povos eram os gregos, romanos e judeus. É claro que isso é somente uma comparação para que nós tenhamos a ideia. No mundo de Cristo, na época de Cristo, não houve a miscigenação como houve no nosso Brasil, né? Não houve uma mistura, um emaranhado como nós temos e que chegou a nós hoje, como nós somos, pessoas como eu e como outras pessoas aqui no Brasil, mas houve uma mistura cultural, mesmo com alguns querendo manter a distância, a separação, a mistura cultural aconteceu e é isso que nós vamos estudar nessas 2 lições de introdução ao Novo Testamento. Tem um texto que eu considero de muita, se é que a gente pode escolher um mais importante do que o outro, mas eu gosto muito do texto em Gálatas capítulo 4 e verso 4, quando o apóstolo Paulo diz aos Gálatas que o tempo que Jesus Cristo nasceu foi a plenitude dos tempos. Gálatas capítulo 4, verso 4 diz assim: vindo, porém, a plenitude do tempo, Deus enviou seu Filho, nascido de mulher, nascido sob a lei. Isso significa, meus amados, que era o tempo certo.
Era um momento adequado, era um momento que foi um momento perfeito. Aí talvez alguns de nós possam dizer, mas será que hoje não seria o momento perfeito? Olha, hoje aí tem a internet. Jesus Cristo chegaria ali, lá em Jerusalém, hoje no alto do monte, ele ia dizer oi e o mundo todo ao mesmo tempo veria. Mas não era esse o plano de Deus. Deus queria que o evangelho fosse pregado pessoa a pessoa. É um trabalho para ser feito corpo a corpo, não é isso? A Bíblia não diz isso, eu estou dizendo, mas uma coisa que a Bíblia diz claramente, e a gente não sem fazer interpretações pessoais, é que este tempo em que Jesus veio foi a plenitude dos tempos, foi o tempo certo, o tempo em que Deus disse, é este a plenitude, é este o momento para que o meu filho vá ao mundo. E era, claro, plano de Deus, era o que Deus queria, que o mundo tivesse essa configuração, o mundo em que Cristo nasceu, porque esta configuração permitiu uma certa, que nós vamos ver durante o estudo hoje, uma certa cultura, um certo meio de comunicação, um certo meio de locomoção, que num período anterior não teria sido possível. Além disso, nós temos também o fato de que nesse período de 400 anos que antecederam a morte, a vinda de Cristo, esse movimento, né, os gregos, os romanos, eles foram realmente se entrelaçando. É fato que Roma era quem dominava a Galileia, a Judéia nessa época. Por que então eu estou falando de Grécia, se a Grécia já não dominava mais? Mas o legado deixado pela Grécia foi muito importante. O legado da língua, da cultura. Tanto é que o Novo Testamento foi escrito em grego, né? Foi a língua escrita no Novo Testamento. As cidades para onde o Evangelho foi divulgado no seu primeiro momento, elas falavam grego. Corinto, Éfeso, eram cidades de cultura grega. E foi ali que o Evangelho foi chegando em primeira mão. Então, a cultura grega também influenciou bastante. E essa interseção dessas três culturas, desses três mundos que fazem a presença do mundo judaico. O próprio apóstolo Paulo em si era um exemplo, né, de como, dessa mistura de culturas, porque nós sabemos que ele era filho de uma mãe judia com um pai grego, muito provavelmente, e ele era cidadão romano. Então ele era uma mistura dessas três culturas, e ele atesta como isso cooperou, porque pelo fato dele ter sido educado aos pés de Gamaliel, um grande mestre da lei, ele falar grego, ele falar a língua hebraica e ele ainda ser cidadão romano, deu a ele acesso a vários lugares e ajudou então na pregação do evangelho. Em Filipenses 3:5, Paulo mostra para nós as suas credenciais judaicas, né? Ele diz assim: circuncidado ao 8º dia, da linhagem de Israel, da tribo de Benjamim, hebreu de hebreus, quanto à lei fariseu, quanto ao zelo perseguidor da igreja. Então ele era hebreu de hebreus, ele era da tribo de Benjamim, ele era fariseu. Nós vamos entender daqui a pouco aqui que é um fariseu, a maioria dos irmãos já tem esse conhecimento. Hebreu de hebreus significa que ele era um grande mestre dentre os hebreus. Ele, como eu falei há pouco, ele foi criado aos pés de Gamaliel, teve uma educação de grande porte, uma educação refinada na época. Gamaliel era um dos melhores mestres na época. Poderíamos fazer uma comparação, uma das melhores universidades da época, se houvesse universidade assim como nós conhecemos hoje, não é? Como era então a escritura judaica, né? O que era essa escritura, essa Bíblia como nós temos hoje, né? Eles não tinham uma Bíblia como nós temos, mas eles tinham a escritura, né? E essa escritura que Jesus Cristo usava,
Ela foi o texto, foram os textos que o judaísmo usa até os dias de hoje. Foi a Torá, o Talmud, que eram textos, foram escritos, que nós acabamos de estudar, que nós conhecemos hoje como o Antigo Testamento, né? Esse livro que nós temos hoje em nossas mãos, a Bíblia, ele não existia completamente naquele tempo, só existiam os livros do Antigo Testamento, visto que os livros do Novo Testamento só foram escritos a partir de 47 depois de Cristo, né? Então nós sabemos que Jesus Cristo usava a mesma escritura, os textos escritos que os judeus usavam. Quando o apóstolo Paulo, por exemplo, em 2 Timóteo 3,16 diz: toda a escritura é divinamente inspirada e útil para o ensino, para a repreensão. Ele está falando da escritura que já estava compilada, na verdade, né? Porque era o que ele tinha na época. Era o cânon que ele tinha na mão. É disso que ele está falando aqui, quando ele escreve aos crentes, ao pastor Timóteo, ali na sua carta. Então, a escritura que Jesus Cristo usava é o que nós hoje conhecemos como o Antigo Testamento. E como é que nós podemos saber disso? Pela citação que os próprios escritores do Novo Testamento fazem do Antigo Testamento. Nós temos, por exemplo, eu não vou ler todas as referências que tem aqui, mas nós temos, por exemplo, em Mateus 2, capítulo 6, nós temos a referência a Miqueias 5. Mateus 2, verso 6. E tu, Belém, terra de Judá, não és de modo algum a menor entre as principais de Judá, porque de ti sairá o que há de apacentar o meu povo de Israel. Essa é a profecia que está em Miqueias, Miqueias 5:2. Miqueias 5:2, que é basicamente a mesma coisa. E tu, Belém Efrata, pequena demais para figurar como grupo de milhares de Judá, de ti me sairá o que há de reinar em Israel. Então, Mateus 1:23 cita Isaías 7:14 a respeito do nascimento virginal de Jesus. Mateus 2:15 cita Oséias 11:1 a respeito de quando Herodes tenta matar Jesus e Deus manda que Jesus Cristo vá para o Egito. E aí Oséias faz a citação, faz a profecia de que o filho viria do Egito, em Oséias 11:1. Quando Israel era menino, eu o amei e do Egito chamei meu filho. Então, em Mateus 2:15, há a narrativa de Jesus Cristo vindo do Egito. E lá ficou até a morte de Herodes, para que se cumprisse o que fora dito pelo Senhor por intermédio do profeta: do Egito chamei meu filho. Então nós podemos ver como os autores do Novo Testamento se preocupam em amarrar as referências do Antigo Testamento feitas do que aconteceram, né, no Novo Testamento, nos relatos do Novo Testamento que foi profetizado no Antigo Testamento. Quando João Batista aparece em Mateus capítulo 3 e verso 3, porque este é referido por intermédio do profeta Isaías, e aqui ele já diz: voz do que clama no deserto, preparai o caminho do Senhor. E esse texto está em Isaías 40, verso 3. Também quando Jesus usa o Antigo Testamento, esse é bastante interessante, né? Mateus capítulo 4, porque Satanás vai usar o texto contra Jesus, né, para seduzir, para dizer: olha, eu estou usando aqui a palavra de Deus. Jesus Cristo também usa o texto. Então, uma coisa interessante que nós podemos perceber aqui, meus irmãos, é que a Bíblia pode ser usada para o que não é certo, não é? O próprio Satanás usa a Bíblia para dissuadir Jesus do seu propósito. E a Escritura, né, em Mateus 4:4, ele diz assim, Jesus foi levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo e depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és o Filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito:
Não só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Isso está em Deuteronômio 6, 13. Então o diabo levou a cidade santa, colocou sobre o pináculo do templo e lhe disse: se és filho de Deus, atira-te abaixo, porque está escrito. E aqui ele usou a palavra de Deus, porque está escrito: aos seus anjos ordenará a teu respeito que te guardem, né? E aí Jesus Cristo responde: e eles te sustentarão em suas mãos para não tropeçares em alguma pedra. Jesus respondeu dizendo: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Então, o próprio Satanás usa a Bíblia, mas Jesus Cristo rebate também com a Bíblia. Então, esse texto aqui está cheio de citações do Antigo Testamento. Cuidado, irmãos, com a forma como nós usamos as Escrituras, porque elas podem ser usadas para o que não é mal, para o que é mal, né? A Escritura aqui, Satanás manipulando a palavra de Deus para aquilo que não é bom, e às vezes nós também podemos estar fazendo isso, para usar a palavra de Deus para o que não é bom. Que nós não façamos isso, pela misericórdia do Senhor, que nós usemos a palavra de Deus somente para semear a boa semente. Em Mateus 19, 4 e 5, Jesus usa o Gênesis para ensinar a respeito do casamento. Mateus 19, 4 e 5. Jesus usando o livro de Gênesis para falar a respeito do casamento. Então responde: não tendes lido que o Criador desde o princípio os fez homem e mulher? Então aqui não há uma citação direta, né? Mas ele faz uma citação indireta do texto em Gênesis. Em Mateus 21, 9, as multidões cantam reconhecendo o Messias, numa citação ao Salmo 18. Mateus 21, 9. O Hosana, as multidões, tanto as que o precediam como as que o seguiam, clamavam: Hosana ao filho de Davi, bendito que vem em nome do Senhor. E no Salmo 118, versículo 25 a 26, ó, salva-nos, Senhor, nós te pedimos. Ó Senhor, concede-nos prosperidade. Bendito que vem em nome do Senhor. A vós outros da casa do Senhor, nós vos abençoamos. Então, irmãos, é a prova aqui, né, de que esses textos trazidos pela cultura judaica, pela religião judaica, são textos que nos ajudam a entender e a compreender o tempo de Jesus e entender que a Bíblia é a palavra de Deus, que todo esse compêndio faz parte daquilo que Deus quer que nós conheçamos e entendamos. Em Mateus ainda 26, 31, Jesus mostra que o profeta Zacarias falou sobre o seu próprio sofrimento. Em Mateus 27, 9 a 10, Jesus mostra que o profeta falou sobre a traição de Judas. Vamos ler Zacarias 11, 12, 13. Zacarias 11, 12, 13. Eu lhes disse: se vos parece bem, dai-me o meu salário, se não, deixai-o. Pesaram, pois, meu salário 30 moedas de prata. E em Mateus 27, 9 e 10. Mateus 27, 9 e 10. Diz assim: então se cumpriu o que foi dito por intermédio do profeta. Tomaram as 30 moedas de prata, preço em que foi estimado aquele a quem alguns dos filhos de Israel avaliaram, e deram pelo campo do oleiro, assim como nos ordenou o Senhor. E em Mateus 27, 46, se refere ao Salmo 22, capítulo 1, onde Jesus ora este salmo na cruz, né? Então, várias referências. O apóstolo Paulo também usou o Antigo Testamento várias vezes nos seus escritos. Nós vamos ler dois desses textos. Vamos ler Romanos 11, 34 e 35, comparando com Jeremias 23, 18. Romanos 11, 34 e 35. Depois os irmãos que são aqui da nossa igreja, né,
têm a revista e podem fazer a comparação nesses textos. E se você está vendo esse estudo de algum lugar e não tem acesso à nossa revista da Escola Bíblica, você pode pausar o vídeo nesse momento e ler esses textos que vão ser de grande enriquecimento para o seu coração. Vamos ler somente 2, Romanos 11, 34 e 35. Vamos ler do 33 em diante. Ó profundidade da riqueza, tanto da sabedoria como do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos, inescrutáveis os seus caminhos. Quem, pois, conheceu a mente do Senhor? Ou quem foi o seu conselheiro? Ou quem primeiro deu a ele para que ele venha a ser restituído? Porque dele, por ele e por meio dele, para ele são todas as coisas. A ele, pois, a glória para todo sempre, eternamente. Amém. Jeremias 23, 18. Jeremias 23, 18. Porque quem esteve no conselho do Senhor e viu e ouviu a sua palavra? Quem estava atento à sua palavra e a ele atendeu? Então aqui, Paulo faz uma repetição, podemos dizer assim, né? Uma citação do texto. Então Paulo era profundo conhecedor das Escrituras, porque ele era, como ele disse lá no começo, hebreu de hebreus, fariseu, membro do Sinédrio. Então ele era profundo conhecedor das Escrituras. Então nos seus textos ele cita aquilo que já estava escrito também. Vamos ler também João 1 Coríntios 3,19 e João 5,13. E Jó 5,13. Jó 5,13. Jó 5,13. No Antigo Testamento. E 1 Coríntios 3,19. Jó 5,13. Ele apanha os sábios na sua própria astúcia e o conselho dos que tramam se precipita. 1 Coríntios 3,19. Porque a sabedoria deste mundo é loucura diante de Deus, porquanto está escrito, ele apanha os sábios na própria astúcia deles. E outra vez, o Senhor conhece os pensamentos dos sábios, que são pensamentos vãos. Então aí, olha, Paulo fazendo a aplicação do Antigo Testamento naquilo que ele escreve do Novo Testamento, validando o Antigo Testamento para nós que receberíamos o Novo Testamento. Isso é a escritura judaica comprovando a validade, Deus se importando em nos mostrar o quanto a escritura judaica era importante para nós, para o momento que Cristo chegou e como seria importante também para nossas vidas. A teologia judaica, muito importante para nós esse momento do período interbíblico que nós acabamos de falar, apesar de ser considerado pelos estudiosos das Escrituras que houve um silêncio de Deus nesse tempo. Nós entendemos esse silêncio como um período que Deus não levantou profeta para o povo, mas claro que Deus continuou agindo, Deus não foi dormir enquanto esses 400 anos estavam passando e a vida continuou existindo. Durante esses 400 anos, movimentos sociais messiânicos se levantaram na comunidade judaica. Esses movimentos messiânicos, eles foram importantes porque eles fizeram o trabalho de manter esperança e fervor messiânico durante esse período. Então, eles estavam preparando, digamos assim, o solo para a chegada do Messias. Mesmo que alguns dos movimentos, ou a maioria deles, não tinha conhecimento do que realmente aconteceria. Nos livros apócrifos, nós temos vários textos, embora eles não sejam aceitos como parte do nosso cânon, mas eles têm valor histórico e podem nos ajudar a entender o que aconteceu nessa época. Então, eles falam desses movimentos messiânicos como a esperança desse povo estava
secularizada, como eles esperavam a intervenção de Deus num futuro restaurado, no reino presente, o reino político de Israel. Eles queriam um Messias como um ser humano, que era um ser humano pré-existente, mas um Messias que vinha do céu para conquistar os povos e se tornar um rei aqui nesta terra. Um Messias, esse Messias está descrito no livro de Enoque, que é um dos livros chamados apócrifos. Ele é chamado também de eleito, ele é chamado também de filho do homem. Nos Salmos de Salomão, um outro livro dos apócrifos, também tem o reflexo da esperança de Israel, que não vão se concretizar no Messias, que é o Messias verdadeiro, porque eles tinham uma esperança de um Messias que vinha a afastar os pagãos, reger o povo santo com justiça, né? Eles queriam um reino terreno. No Apocalipse de Esdras e no de Baruque, aparece ainda com mais clareza esse papel do Messias rei, aquele que vem aniquilar, vem com um caráter já mesmo apocalíptico, né? De fim dos tempos, digamos assim. Um tempo que era pensado em períodos variados, né? Ele ia ser já na terra transformada, como o Apocalipse que João traz para nós, que é algo ainda futuro, como a segunda vinda de Cristo, né? Porque os judeus, eles tinham uma visão do Messias como nós vemos o Messias que ainda há de vir. Eles não entenderam o Messias vir em humildade para morrer e ser o resgatador, para morrer e ser o redentor. Eles queriam e pensavam no Messias que fosse o rei, um Messias político somente, que os livraria do poder de Roma. Eles tinham um pensamento social e político e local somente. Durante esse período intertestamentário, teve a figura também do Messias sacerdote, né? O Messias que viria também numa pessoa religiosa, o Messias cordeiro também, eles pensaram no Messias cordeiro, cabeça do rebanho dos eleitos e destruidor das feras do mal. Observe que até o Messias cordeiro não é a figura do Messias cordeiro como Cristo veio, o Messias cordeiro manso, mas o Messias cordeiro que destrói as forças do mal sob a forma de fera, né, que assalta o rebanho. Então, um Messias lutador, um Messias guerreiro. E ainda tinha aqueles que esperavam um filho de José, herói guerreiro, né, que ia inocentar os pecadores e destruir os maus com todo o mal. Esse filho de José, ele tinha uma clara influência persa. E a volta de Elias também era esperada, né? Porque todos nós sabemos que o corpo de Elias nunca foi achado, Elias foi trasladado, então sempre há essa expectativa, e até hoje eu creio, dentre os judeus, da volta do Messias. Então, alguns homens, né, que lideraram revoltas e foram líderes desses movimentos messiânicos. Judas Galileu, um filho de Ezequias, essa aí já na época que Cristo já estava na terra, no ano 6 depois de Cristo, ele liderou uma revolta. Se os irmãos lembrarem bem, Barrabás foi um líder também de revolta, assim, ele foi um dos líderes de revolta. Antronges, também entre 4 e 6 depois de Cristo, ele era chefe de um bando que tinha pretensões reais, queria livrar Israel daquele povo romano e através da luta. Simão, um ex-escravo de Herodes, que se autoproclamou rei dos judeus, e também algumas pessoas o seguiram. E ainda teve um samaritano anônimo, que convocou pessoas e teve pessoas que o seguiram. Também teve Teudas, a mais ou menos 44 depois de Cristo, aí Cristo já tinha morrido, e essa pessoa se levantou como Messias. Ele se achava profeta da tradição de Moisés, conduziu os seguidores à margem do Rio Jordão, com promessas de que ia demonstrar o seu poder, né? Então, os irmãos vão perceber que sempre, né, que depois vai haver pessoas se dizendo o Cristo. Aqui no nosso Brasil nós temos, né, uma pessoa que se diz o Cristo. Teve também ainda Benjamim, o egípcio, entre os anos 55 e 60, que conseguiu arrebanhar 30 mil seguidores combativos, né, para lutar mesmo.
e os reuniu no Monte das Oliveiras e disse que com os poderes que Deus tinha dado a ele, ele faria com que as paredes da cidade caíssem, como Deus fez através de Josué. Infelizmente, ou felizmente, né, não aconteceu o que ele profetizou. No ano 62 depois de Cristo, temos um Messias anônimo que promoveu outra revolta contra os romanos, promovendo uma marcha para o deserto. Então, esses são os Messias que a história conta, que o escritor Flávio Joséfo relata no seu texto. A teologia judaica, irmãos, um outro ponto que muito contribuiu para a cultura na época de Jesus, e os irmãos vão conhecer aqui um pouco mais do que esses grupos messiânicos, que a Bíblia fala mais nesses partidos religiosos do judaísmo, né? Tem uma conotação aqui de partido religioso, né? Porque eram grupos que eles eram grupos religiosos e partidários ao mesmo tempo, né? Eles eram grupos que tinham a ver tanto com a parte religiosa da sociedade como com a parte política. Então, o primeiro desses grupos são os grupos dos escribas. Esse grupo dos escribas, eles estavam normalmente junto com os fariseus. Eles não eram realmente um partido político, né? Eles eram os profissionais que eles copiavam a lei. Realmente eles foram muito importantes até para nós hoje, porque nós temos a lei hoje graças a eles. Mas eles, inicialmente, eles eram sacerdotes. Esdras, por exemplo, foi um escriba. Eles eram autoridades quanto às escrituras sagradas, porque de tanto eles copiarem, eles conheciam, né? Eles tinham uma linha muito semelhante à dos fariseus, a maioria dos escribas era também fariseu, né? E eles são citados várias vezes ali no Novo Testamento pelo próprio Jesus Cristo, né? Juntamente com os fariseus. Eles tinham a mesma fé, se eu posso dizer assim, dos fariseus. Então eu vou juntar já os fariseus e os escribas. Eles eram próximo ao povo, né? Trabalharam próximo ao povo. Eles eram admirados pelo povo, porque eles eram ali da classe média, estavam entre, né, a nobreza e o povo, estavam mais próximos do povo. Eles não gostavam do povo, mas o povo os admirava. Eles eram intransigentes e rígidos em relação à lei. Eles eram mais apegados à lei escrita. Eles tinham um elevado nível moral, elevadíssimo nível moral. Vamos ver em João 12, 42 e 43, sobre eles serem da classe média. João 12, 42 e 43. Contudo, muito dentre as próprias autoridades creram nele, mas, por causa dos fariseus, não confessavam para não serem expulsos da sinagoga, porque amaram mais a glória dos homens do que a glória de Deus. Então, eles estavam ali no meio do poder. Eles eram meticulosos quanto ao cumprimento da lei. Mateus 15 e verso 1. Eu sou a videira verdadeira. Estou em João. Mateus 15, verso 1. Desculpem, irmãos. Então vieram de Jerusalém a Jesus alguns fariseus e escribas e perguntaram: por que transgridem os seus discípulos a tradição dos anciãos? Vendo? Eles são meticulosos quanto à tradição, ao que está escrito. Eles enfatizam a tradição oral e a tradição religiosa. Mateus, capítulo 7 e verso 3. Enfatizam a tradição religiosa. E aqui eu estou falando junto com os escribas, porque escribas e fariseus tinham os mesmos pensamentos. Por que vês tu o argueiro no olho do teu irmão, porém não reparas na trave que está no teu próprio? Jesus arguindo, né? Porque eles estavam dando prioridade às coisas pequeninas e deixando passar coisas grandes, né? Eles definiam os escribas e aperfeiçoavam em princípios legais decorrentes da Torá. Uma falha dos fariseus e escribas foi essa, porque eles
começaram a fazer interpretações do que estava escrito. Então, acabou que os mandamentos de Deus, eles foram esticando, fazendo apêndices, né, nos mandamentos e criando leizinhas para a lei que Deus tinha deixado para nós. E aí, eles criavam recompensa para a vinda futura, né? Essa palavra fariseu, ela significa separado. Ele era um partido religioso, eles eram muito puritanos. Às vezes, irmãos, há pouco tempo, teve uma música aí que fez muito sucesso, um louvor, uma mocinha, ela foi num concurso lá no norte do país e a música que ela compôs e cantou fez sucesso porque ela relatava basicamente algo que muitas igrejas têm feito, um evangelho de fariseus, né? Porque na nossa cultura evangélica hoje, século XXI, costumou-se tratar o fariseu como sinônimo de hipócrita. Como Jesus Cristo chamou muitas vezes, né, os fariseus de hipócritas e fariseus, vocês são hipócritas. Então nós associamos o fariseu ao hipócrita. Mas se nós formos observar aqui tudo o que os fariseus faziam e eles eram, nós hoje, nossa prática é muito semelhante à dos fariseus. Então, qual é o cuidado que nós precisamos ter? De que nós não estejamos fazendo somente para que os outros vejam. Porque o que Deus vê é o que importa, é o nosso coração que importa para Deus. É a motivação do coração, na verdade. Por que eu não estou fazendo isso? Para que aquela pessoa não veja ou porque eu quero agradar o Senhor? Para que eu esteja melhor com o Senhor ou para que eu esteja melhor com o meu irmão? Por que eu estou orando de pé no templo? Para que, olha, para as pessoas, olha como Soraya está ali, gente. Olha como a oração dela é bonita. Olha como ela ora bonito. Ou para que o Senhor receba como cheiro suave a minha oração? Por que eu me ajoelho no templo? Para que as pessoas vejam que eu consigo me ajoelhar, que quando eu estou de joelho é melhor, como dizia o hino que eu cantava lá quando eu era criança, e que todos vejam que eu sou mais santa do que todos porque eu ajoelho, ou porque de joelho realmente é melhor? Eu me ajoelho também em casa, quando ninguém pode ver, só Deus. Se eu me ajoelho também em casa, no silêncio do meu quarto, onde nem minha família vê, ótimo que eu me ajoelhe na igreja também, porque Deus sabe o meu coração. Mas é isso que Deus quer de nós. Não sejamos fariseus, né? Não sejamos fariseus que querem a lei ali, ó, a risca da lei, para que os outros vejam. E era isso que Jesus Cristo estava condenando no fariseu. E foi por isso que fariseu se tornou sinônimo de hipócrita para nós. Porque eles faziam por aparência. Não era por fazer, era por fazer por aparência. E é isso que Deus não quer que nós sejamos. Porque diz, ó, Jesus Cristo, eles eram avarentos, o próprio Jesus Cristo chamou de avarentos. Lucas 16, 14. Os fariseus, que eram avarentos, diz aqui no Evangelho de Lucas, ouviu tudo isso e o ridicularizavam. Eles eram legalistas. Quando a gente diz que alguém é legalista, é porque segue a risca da lei. E aí é que Jesus Cristo disse uma vez que o sábado foi criado para o homem e não o homem para o sábado. E a gente pode, de uma certa forma, fazer uma generalização, né? Deus pensa no ser humano em primeiro lugar. Deus faz, as leis foram criadas para nos proteger, para me proteger, para cuidar de mim, para cuidar de você. Porque Deus nos ama. As leis nos foram dadas porque Deus nos ama. As leis não foram nos dadas em primeira instância para me massacrar, para me punir, para nos punir. Elas nos foram dadas por amor. Né? E então nós precisamos não ser fariseus nesse sentido, de fazer algo que é só externo, que não é da motivação do nosso coração. Os fariseus, irmãos, eles tinham coisas que nós temos, eles criam na ressurreição, como nós cremos, né? Eles sustentavam que a graça divina era derramada somente, que faziam aquilo que a lei manda. Coitado de nós, hein? Se fosse assim, nós estávamos sem graça nenhuma. Quantas vezes deixamos de fazer a lei? Eles sustentavam a imortalidade da alma.
a ressurreição do corpo, né? Eles creem nos anjos e assim. Em alguns pontos de conflito entre Jesus Cristo e os fariseus, né? Já falei sobre eles aqui, né? A tradição, a falta de compreensão quanto à guarda do sábado, quando Jesus Cristo falou, né? O homem é mais importante que o sábado. A questão das impurezas, quando os discípulos pegaram no pão sem lavar a mão. A própria hipocrisia deles, a falta de humildade, são coisas porque o Evangelho de Cristo vai na contramão de tudo isso. E eles não aceitavam os pecadores. Como assim, se o próprio Deus aceita? Se a religião que nós temos, se a minha religião, a minha fé, enfatiza mais os meus atos externos do que os internos, eu preciso pensar no que eu creio. Os saduceus. Quem eram esses saduceus, né? Esse nome saduceus vem do nome Zadok, ou como é que fala? Numa rotação fonética, Sadoc, saduceus, né? Que vem do sacerdote Zadok, que foi contemporâneo de Salomão, né? E aí, esse nome, o grupo saduceus, a maioria deles era de sacerdotes e ricos aristocratas. Esse grupo, como grupo, nasceu na época da invasão grega, justamente nesse período que nós já falamos, o período chamado de interbíblico. Ele foi muito aberto à influência dos que estavam da cultura de fora, né? Da cultura helênica, podemos dizer assim, da cultura romana. E eles queriam conciliar, vamos dar um jeitinho de encaixar aqui o judaísmo com o helenismo, com a filosofia grega. Ele era feito de pessoas, né, com bastante dinheiro, eles formavam o partido da aristocracia, eles viviam separados das massas e dos sacerdotes mais pobres, né? Eles eram impopulares, os saduceus. A gente vê sempre fariseus e saduceus entrando em conflito nas escrituras, eles só se juntam para ficar contra Jesus na Bíblia, né? Mas eles eram contrários porque os saduceus eram mais abastados do que os fariseus. Eles eram a favor de Roma, eles não queriam confusão, digamos assim. Eles se opunham a Jesus somente porque eles não queriam confusão no meio do povo. Eles não criam na ressurreição, eles controlavam e administravam o templo, eles tinham maioria no sinédrio, né? Eles não criam em anjos, eles eram materialistas, eles só criam naquilo que se podia ver. Eles defendiam o livre-arbítrio no sentido de não aceitar a soberania de Deus, não criam no Messias, quase não tinham experiência messiânica. Eles negavam a tradição, né? Só criam naquilo que estava escrito na lei de Moisés, as interpretações dos fariseus, né? Que era até um ponto mais positivo, na minha opinião. Desprezavam o nacionalismo e o entusiasmo religioso, eram mais contidos nesse sentido. A única coisa que eles tiveram em comum com os fariseus foi a revolta contra Jesus Cristo. Desempenharam um papel muito importante na política e eles desapareceram na história depois da destruição do templo. Os essênios, esses essênios eram um grupo que eles acreditavam que tinha que viver fora de tudo aqui, né? Que eles eram filhos da luz, eles se consideravam filhos da luz, que tinham que viver separados de todo mundo, que tinham que ir, era como se fossem ascetas, né? Viver no mundo, uma cultura própria deles e uma comunidade completamente separada, esperando o dia que o Messias chegaria, né? Esse nome provavelmente origina de santos, porque eles se retiravam da sociedade, e o conflito que existe é que Jesus Cristo disse que nós somos o sal da terra. Como é que pode salgar se vive em separação total? Eles estudavam as escrituras e outros livros religiosos, davam atenção à oração, às lavagens, tinham seu próprio calendário religioso, eram trabalhadores e piedosos, aguardavam a vinda do Messias, estavam convencidos de todas as profecias do Velho Testamento, só tinha a questão do asceticismo e eles eram monásticos, né? Essa questão de ter um único rei.
Jesus ministrou a gente comum na maior parte do tempo. A gente que era rejeitada tanto pelos fariseus, quanto pelos saduceus, quanto pelos essênios. Gente que vivia o dia a dia. Esses essênios, eles desapareceram depois também da queda do templo em 73 depois de Cristo, quando a conquista da fortaleza de Massada pelos romanos. Por fim, os zelotes, né, que é o grupo que tinha provavelmente 2 discípulos de Jesus que eram desse grupo, um com certeza que era o chamado Simão, o zelote, e outro que é uma suposição que é Judas Iscariote. Eles eram muito mais políticos do que religiosos. Eles acreditavam que ser submisso a Roma era uma traição a Deus. Eles eram conhecidos como cananeus, né? Eles provocaram a rebelião que culminou na destruição do templo em 70. Eles eram o terror dos soldados romanos, né? Eles sempre estavam liderando, fazendo revoluções. Eram muito militantes e patriotas. Eles acreditavam que a violência era justificável se isso servisse para libertar o povo. Eles surgiram durante o governo de Quirino, na mesma época que Jesus Cristo nasceu, mais ou menos. Eram conhecidos como sicários também, né? Talvez o irmão já ouviu falar desse grupo de sicários, porque eles levavam o punhal escondido entre as roupas. Eles começaram atuando na Galileia, respeitavam muito o templo e a lei. Eles não queriam que se pagasse imposto a Roma e não toleravam o uso da língua grega. Acreditavam no Messias, que para eles deveria ser um líder político, somente político. Eles tinham o desejo de ter uma nação livre e independente. Como eu já falei, pelo menos um deles se tornou um discípulo. Em seu extremismo, eles provocaram e engabeçaram a guerra contra Roma no ano 66. O nome de Simão, que era Simão Zelote, significa ouvido de Deus. Os herodianos eram um partido político também formado por judeus, funcionários e soldados da corte herodiana e proprietários de terras e comerciantes que criam que tinha que apoiar Roma mesmo. Eles apoiavam Roma e apoiavam Herodes, né? Eles estavam ali debaixo dessa proteção. O nome foi tirado de Herodes, o Grande, e eles mostraram forte hostilidade contra Jesus. Os samaritanos não eram exatamente um partido político, mas era uma região local, que foi onde o povo de Israel vivia antes do exílio. De quando eles foram tirados, o povo que foi levado cativo para a Babilônia, os que permaneceram se misturaram com povos de outras terras, e aí esse povo que misturou era desprezado pelos judeus. Quanto à igreja judaica, meus amados irmãos, nós sabemos que durante o exílio, os judeus começaram a se reunir em sinagogas, né? O templo foi derrubado, deixou de existir, e lá no exílio eles começaram a se reunir em sinagogas, e agora eles continuam, já existia o templo construído, mas eles continuaram então se reunindo em sinagogas. Há 2 heranças interessantes aqui. Uma semente do que se transformaria na literatura rabínica e a sinagoga, né? A igreja herdou diferentes áreas da sinagoga: o culto, as orações e a descentralização do culto, porque antes era só no templo. Com as sinagogas em vários lugares, nós temos então a igreja como hoje, com a descentralização do culto. E para concluir, amados, os judeus, sua cultura e religião foram um canal de preparo para a vinda do Messias. A fé cristã e a sua expansão devem muito ao cenário que teve participação importante dos escritos e dos grupos religiosos, das instituições, do povo escolhido por Deus. Eu gostaria de encorajar o irmão, a irmã, você que está nos acompanhando, a ler cada texto desse que foi colocado aqui na nossa tela, para enriquecer um pouco mais os seus conhecimentos sobre esses textos que nos falam desse povo, dessa cultura que permeou a vida de Cristo quando ele esteve aqui na terra conosco.
É importante que nós conheçamos, que nós entendamos o mundo que nos cerca hoje, que nós entendamos também o mundo em que Jesus Cristo viveu, para que conheçamos e entendamos como agir, como partilhar com aqueles que estão ao nosso redor a mensagem do Evangelho. E mais importante, que entendamos como viver a mensagem do Evangelho. Que o Senhor nos abençoe. Deus Pai, obrigada, Pai, pelo estudo de hoje. Que o Senhor possa nos dar compreensão para entender qual seja a tua vontade. Em nome de Cristo, teu Filho. Amém.